A paz do Senhor a todo o povo de Deus que está me assistindo neste momento aqui. Quero compartilhar um pouquinho a palavra de Deus com os irmãos. Quero falar sobre culto. Culto, meus irmãos, é mais antigo do que a própria igreja. Bem antes de existir a igreja, já existiu o culto a Deus. Qual é o primeiro culto que houve na face da terra? Foi o culto de Abel e o culto de Caim. De lá para cá já se mudou-se muito a liturgia do culto, né? Culto do Antigo Testamento, que era o culto feito com o sacrifício dos animais, né? Sacrificava os animais, representando ali Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, até os dias de hoje, a liturgia do culto já mudou muito, mas o propósito do culto nunca mudou. E qual foi sempre o verdadeiro propósito do culto? É adorar a Deus. Em Romanos, no capítulo número 12, está aqui que podemos dizer assim, que é o texto áureo do verdadeiro culto cristão. Cada igreja tem a sua maneira de conduzir o culto, digamos assim, tem a sua liturgia. Mas o propósito do culto, igreja nenhuma pode mudar. Denominação nenhuma pode mudar pela Bíblia o propósito do culto. Porque o propósito do culto é adorar a Deus. Romanos capítulo 12 diz assim, ó: rogo vós, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vocês vejam aqui, meus irmãos, que a diferença de liturgia do culto do Antigo Testamento para a liturgia do culto do Novo Testamento é o seguinte: o culto do Antigo Testamento tinha sacrifício, e do Novo Testamento também tem sacrifício. O sacrifício do Antigo Testamento era sacrifício morto, o animal teria que ser sacrificado. E do Novo Testamento, o culto também tem sacrifício, só que o sacrifício é vivo. E o sacrifício agora não é morto, o sacrifício então é vivo. E quem é o sacrifício? O sacrifício é o nosso corpo, né? Os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. O que é o culto racional? É o culto que tem que ser feito com a inteligência, com consciência de quem é Deus a quem nós adoramos. Não adianta a gente estar dentro de um culto lá, irmão, e cheio de mania dentro da igreja. Algumas igrejas aí que estão cheio de mania dentro e pouca adoração. Não adianta eu estar mandar os irmãos bater palma, porque é um costume que os irmãos bater palma. Não adianta eu falar um versículo bíblico e 20 aleluia dentro da igreja. Falo uma palavra e digo 50 aleluia. Tudo se dê a mania, costume. O culto ele tem que ser racional. A verdadeira adoração a Deus tem que partir do íntimo do nosso coração. O nosso corpo em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. E não conformando com o mundo, né? Mas antes transformando pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, vale a pena estudar a palavra de Deus para nós descobrir a perfeita vontade de Deus, né? E para nós também poder o agradá-lo, que Deus merece tudo aquilo que é de melhor de nós. Diz aqui, ó: transformai pela renovação do vosso entendimento. Então aquilo que muitas vezes eu lá no passado, né, eu achava que eu estava fazendo certo por uma interpretação da palavra, mas se nós formos renovar o nosso entendimento, nós vemos assim que nós vamos a cada vez se aperfeiçoando no nosso entendimento e vamos fazendo aquilo que é de melhor para adorar a Deus. Muita gente é contra a teologia, porque pegam versículos mal interpretados da Bíblia, aonde Paulo disse a Timóteo, né, a letra mata e o espírito vivifica. Paulo não estava falando que estudar a palavra mata. A recomendação de toda a Bíblia é meditar na palavra do Senhor de dia e noite. Lâmpada para os meus pés a tua palavra. A palavra não mata, não. O que Paulo estava querendo dizer, que a letra mata, era a letra da lei.
né? É o tal do olho por olho, é a letra da lei. Que os irmãos já conhecem a passagem do Antigo Testamento sobre a lei de Moisés. A letra mata e o espírito vivifica. Não estava falando sobre o estudo da palavra de Deus. A palavra tel quer dizer Deus, logia quer dizer estudo. Não há nada errado em estudar teologia. O errado está na aplicação muitas vezes da teologia. Estudar teologia é estudar sobre a palavra de Deus. Então, meus queridos amados irmãos, 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 18, diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas teologias são furadas? São, porque cresce mais no conhecimento do filósofo tal. Não digo que você tem que rejeitar, conhecer todas as áreas, mas há cursos teológicos que muito mais se estuda linhas de pensamento, mais sobre a filosofia dos homens do que da própria palavra de Deus. Então eu acho que nos cursos teológicos deveria ter mais estudo sobre a Bíblia. Se for fazer uma conclusão aí da quantia de livros que são teológicos, que são bíblicos, são poucos. Os mais aí conhecimentos, linhas de pensamentos e teólogos que passaram aí e deixaram grandes obras. Mas a palavra de Deus é importante, porque aqui diz: eu cresci na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo, ele cresceu, ele recebeu a revelação de Deus, ele estudou a palavra e recebeu a revelação de Deus, e ele pôde dizer: porque eu recebi de Deus o que vos ensinei. Hoje muita gente não pode falar isso. Hoje tem gente que tem que falar assim: porque eu recebi de Platão o que vos ensinei, porque eu recebi de Martinho Lutero o que eu vos ensinei. Não que eu sou contra esses estudos de homens, mas tem muita gente que está cheio de conhecimento de autores teológicos, de linhas de pensamento, e tem pouco só aqui, meus irmãos, a palavra de Deus. E teologia, ela é uma ferramenta especial para nós se dedicarmos ao ensinamento da palavra de Deus. Romanos 12,7 diz que se o ministério é ensinar, que haja então dedicação no ensino, certo? Então, a teologia é uma ferramenta para a gente se dedicar. Agora é o seguinte: você pega um martelo, você pode construir com ele, edificar com o martelo. Você pegar um martelo